De volta com o Educador Entrevista, converso agora aqui com a doutora Júlia. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez, Luciano, pelo convite, estar aqui presente. Hoje falando de um tema um pouco pesado, mas necessário, extremamente necessário. Quando a gente fala violência doméstica, né, a gente cai em duas questões, né? A gente tem violência doméstica e violência contra a mulher, porque às vezes essa violência não se dá no ambiente doméstico e não se dá muitas vezes pelo companheiro. Isso. Mas é infelizmente uma rotina que o país ainda tem numa escala muito grande. Com certeza. A violência doméstica, ela não vai abranger somente a agressão do marido, do namorado, do companheiro contra a mulher. É muito maior que isso. A violência doméstica, ela se dá por violência de gênero, pelo ódio, por ser mulher, tá? Pelo gênero feminino. Então, não é só o homem, só o marido que pode se tornar um agressor. Como ele se dá no ambiente familiar, todos os membros que compõem a família podem cometer os atos de violência doméstica. O padrasto, o pai, o marido, inclusive mulheres, tá? Irmã, mãe, filha, neta, desde que a vítima seja uma mulher, aí depois eu falo de uma questão polêmica, mas desde que a vítima seja mulher, todos estão passíveis de cometer esses atos de violência doméstica, ou mesmo que não esteja no seio familiar, mas dentro de uma relação de convívio. Isso inclui a faxineira, uma diarista, a empregada doméstica, uma babá. Se o patrão, por exemplo, vier a agredir uma empregada doméstica em relação ao crime de ódio pelo gênero, também se encaixa na violência doméstica. E, como a gente colocava, né, tem uma gama, uma cobertura hoje legal de compreensão disso, mas foi uma luta também para considerar isso crime no país. Com certeza. A mulher que dá nome à lei, né, a Maria da Penha, ela sofreu 2 tentativas de feminicídio, ela ficou... Perdão, não lembro se é paraplégica, e ela fez uma denúncia no Tribunal de Direitos Humanos Internacional. Nós fomos julgados, fomos condenados em 2001, 2002, não me recordo, mas a lei da Maria da Penha só veio resguardar as mulheres no ano de 2006. Então, é uma lei muito nova para um assunto que acontece desde que Brasil é Brasil, desde que mundo é mundo. Perfeito. E a questão da mudança cultural que o Brasil enfrenta a respeito disso, a gente vê muitas vezes que os agressores tentam se pautar, né, ou colocar a questão como uma naturalidade que não existe. Exatamente. Infelizmente, temos o ciclo da violência, em que geralmente o agressor, ou no caso pode ser uma agressora também, tá? Pode ser uma mãe agredindo uma filha, que é muito comum também, ou uma idosa, né? Uma avó. Acaba vivenciando isso e repetindo. O agressor que viu a mãe dele sendo agredida pelo pai, pelo padrasto, por algum outro membro, acaba refletindo isso, repetindo isso na sua filha, na sua esposa, na sua companheira. Uhum. E para quebrar com esse ciclo, né, lógico, né, a gente tem que depender de uma legislação, mas não só da legislação, mas da aplicação disso na rotina, não é? Aqui o que a Rafaela coloca, né, que muitas vezes as pessoas têm medo, né, de buscar a polícia, de buscar um atendimento ou de denunciar. É um medo, mas é um receio. É um medo, né, de hora que essa mulher, essa vítima chegar em casa, a situação se tornar muito pior, ela ser agredida, acabar até numa lesão corporal grave ou num homicídio, e até mesmo aquele medo de sair dessa situação. Por quê? A violência ela não é só física, ela é psicológica, ela é patrimonial, financeira, moral. E às vezes aquela mulher que está inserida naquela situação, ela depende financeiramente do homem, porque às vezes ele impede que ela saia para trabalhar, que ela seja autônoma, que ela estude, que é um tipo de violência patrimonial, dentre outros exemplos, e ela não consegue sair daquela situação. Ela está lá presa porque depende financeiramente do marido.
depende da criação do marido para criar esses filhos, então ela fica lá inserida nessa situação. Uhum. E nós falamos aí de violência, né? E a gente muitas vezes deixa de lado ou não considera muito a violência que não é física, né? A violência psicológica, a violência financeira, enfim, outros tipos de violência que hoje também a lei leva em consideração. Com certeza. A Maria Beatriz, que é a fundadora do IBDFAM, que é uma jurista muito famosa no direito de família, ela costuma dizer que feridas cicatrizam, ossos eles se reconstituem, mas a depressão, a violência psicológica, isso deixam marcas para o resto da vida. Não é só o físico, então, as violências que estão inclusas na lei. A gente tem a violência psicológica, que são ameaças, aquele ciúmes possessivo, não deixar você sair com alguma roupa, de impedir de estudar, de trabalhar, que isso também acaba entrando na violência patrimonial. Tem a violência moral, que basicamente são os crimes contra a honra, né, contra a mulher, injúria, calúnia e difamação, e a violência sexual, que é o estupro, forçar essa mulher a atos libidinosos, enfim, o rol é muito grande. E, infelizmente, não é, a gente acaba vendo que muitas vezes essas ações são desconsideradas, né? A gente ainda tem que ter uma mudança de paradigma e, inclusive, na estrutura de denúncia, né? A gente vê muitas vezes as pessoas procurarem auxílio nesse sentido e as denúncias não caminharem. Exatamente. Se não deixar marca, a primeira coisa que faz a delegacia, não deixou marca, esquece, vai para casa, e realmente acontece muito. Não estou falando aqui em Batatais, mas no geral, acontece muito. É desconsiderado esse abalo psicológico, essa violência, essa agressão psicológica, patrimonial que a mulher tem enfrentado. A Cristina coloca também uma questão interessante, que é muitas vezes, né, a mulher que depende financeiramente ou vive com esse agressor, e que muitas vezes acaba não fazendo a denúncia ou faz, mas não tem a proteção correta, no sentido de, olha, né, deveria ter uma residência de apoio, muitas vezes se coloca no papel, né, que o sujeito tem que ter um distanciamento e a gente infelizmente vê que os sujeitos não cumprem, né, ou às vezes o feminicídio ocorre justamente, né, nesse íntere, né, que olha, o papel fala que o sujeito não pode se aproximar, mas ele se aproxima, bate, executa essa mulher e, né, depois que as providências são tomadas. Exatamente, são apontamentos bem importantes. Com relação a essas medidas de segurança que são tomadas, a chamada medida protetiva, que é afastar o marido do lar, proibir que ele chegue a determinados metros de distância, isso é um pouco difícil de fiscalizar. Mas quando se tem a medida protetiva, geralmente o policial faz uma ronda, ou os vizinhos que já conhecem, né, que presencia ali, acaba denunciando a mulher. E eu faço, né, criminal aqui em Batatais, e uma coisa que eu, né, tenho observado bastante, nos últimos 2 anos, aumentou muitas audiências de flagrante por conta de homens que estão, né, com a medida protetiva e acabam entrando na residência. Seja para falar que vai buscar uma roupa ou que ela que ligou para ir lá, mas isso tem crescido bastante. Então, realmente, eu estou vendo a lei sendo cumprida nesse sentido. A partir do momento, né, que isso chega à polícia, ou a polícia às vezes faz uma ronda mesmo, esse sujeito acaba sendo preso. Uhum. E outra questão importante desse comentário é da mulher que está lá naquela situação de vulnerabilidade, não tem para onde ir, acaba, às vezes, com receio de fazer a denúncia, né? É algo muito importante, é algo que vai mudar a vida dela. E esse ano nós tivemos algumas alterações bem interessantes na legislação, e uma delas é que o Senado aprovou um projeto que coloca o auxílio aluguel. O valor vai ser determinado pelo juiz, né? Cada situação, né, é um caso, mas tem essa possibilidade dessa mulher conseguir manter o total ou parcial o aluguel da casa, né, que ela reside, para não ter que, né,
sujeitar a ficar com esse agente agressor, e até mesmo ela pode pedir é como se fosse uma pensão, né, para o próprio agressor. Então, ela tem esse direito também. Isso ajuda muito a aumentar os índices de denúncia. Perfeito. Mas muitas vezes as mulheres não têm informação sobre isso, né? Também acaba sendo um complicador. E o medo, não é, de tomar qualquer iniciativa sem ter um respaldo, sem ter um apoio. Exatamente. Acho que primeiro a gente tem que aumentar. Já temos muitas políticas públicas de incentivo, temos bastante movimentação nos processos legislativos. Vejo bastante movimentação na cidade. Aqui em Batatais, por exemplo, a gente estava na semana passada com bastante movimento na faculdade e nas escolas também, dando palestras. A OAB também faz palestras na escola nesse sentido. E é interessante, quando o palestrante, né, o advogado, vai falando, você vê assim, o rostinho das pessoas balançando a cabeça, seja do aluno ou quando é alguma palestra para os pais. E esse tipo de movimento é muito importante. Começar lá na escola, ou num dia da família na escola, que a partir do momento que a pessoa passa a ter consciência de aquilo que ela está passando na casa dela é uma violência, é um crime, e isso pode prejudicar ela e seus familiares, que é o físico, o psicológico, o financeiro. Também aqui, Gustavo, com uma questão interessante, não é? Existe o inverso na violência doméstica, o homem fazer a denúncia? Não. A violência doméstica é uma proteção para a mulher por conta da violência de gênero. Uma outra alteração, assim, está um pouco tumultuado ainda essa questão, não foi consolidado ainda, mas nós tivemos, inclusive, finalzinho de agosto, uma decisão nesse sentido, foi no Rio Grande do Norte, mas em termos de Brasil inteiro, estamos com decisões nesse sentido, de que a violência doméstica, né, que na verdade acaba sendo um agravante, uma causa de aumento, pode ser aplicada a pessoas transgênero. Então, independente da sua identidade sexual, do sexo que você nasceu, da sua biologia, se você se identifica como mulher, você pode, sim, ser beneficiado com a lei. Tá? Inclusive, numa relação homossexual entre duas mulheres, uma pode cometer atos de violência contra outras também, contra a outra, por exemplo. Então, assim, com um homem que se identifica biologicamente como homem, mas socialmente também, aí já não é passível, tá? Tem que se reconhecer como mulher, socialmente. E não é que não se possa fazer uma denúncia, senão vai entrar como violência doméstica, mas vai entrar como violência, como agressão. Com certeza, lesão corporal, tentativa de homicídio, algum outro tipo, ameaça. Mas se o homem se sentir agredido, não vai ter a violência doméstica, mas vai ter algum outro crime que o nosso Código Penal dá o devido respaldo. Perfeito. Né? Que já é prescrito em lei, né? Que a lei já contempla há mais tempo. A lei já contempla a sociedade em geral. A violência doméstica, na verdade, ela vem como uma causa de aumento e um agravante. Então, nos crimes de contra a vida, na lesão corporal, nos crimes de ameaça, de perseguição, vai ter um aumento da pena, vai ter um agravante dessa pena. A Maria Eduarda falando a respeito de feminicídio, né? O que caracteriza um feminicídio, né? Qual a diferença de outros crimes? Feminicídio nada mais é do que um crime contra a vida, como outro qualquer. Qual que é a diferença? É feito contra uma mulher, uma pessoa do sexo feminino ou que se identifique como tal, e ela vai ter a causa de aumento. Então, a causa do crime é em função do indivíduo ser mulher. Exatamente, em função do indivíduo ser mulher, e exatamente como ocorre na lesão corporal também, que a gente tem os dois exemplos mais palpáveis, que também vai ser... A diferença é bater em alguém, causar uma lesão grave, gravíssima em alguém, mas o caso vai ser contra uma mulher. Não necessariamente é só o fato de ser contra a mulher, tá? Tem que ser por conta do gênero feminino. Perfeito.
você tem aí elementos que constituem isso, não é? E aí a gente acaba vendo, não é, que o volume, não é, de assassinatos de mulheres no país, etc., muitas vezes por causas fúteis, não é? Ele é muito grande e muitas vezes as pessoas acabam se chocando justamente por quando vai analisar a fundo a causa, olha, a companheira não quis mais continuar o relacionamento, não é? Ou, enfim, teve uma discordância boba qualquer, não é? E que acaba numa tragédia dessa. Isso a gente está falando do extremo, né? Só que a gente tem no país aí um campo intermediário, né, de outras violências que ocorrem e que ainda estão na rotina do brasileiro. Com certeza. E a respeito dessa questão da violência, de ser por pequenas coisas, é uma crise de ciúmes, a gente tem o ciclo da violência doméstica. A pessoa não necessariamente vive num relacionamento ruim. A maior parte do tempo, inclusive, esse relacionamento pode ser bom. Mas aí começam as crises de ciúmes, enfim, algum tipo de violência, vai no ápice, o sujeito dá um tapa, dá um soco. Só que aí volta na fase que a gente chama de a fase da lua de mel. Que aí tudo é mil maravilhas, a pessoa se mostra arrependida dos atos, costuma ser uma pessoa carinhosa, até chegar novamente na fase da agressividade, e geralmente por uma coisa bem pequena. Um copo que você colocou no lugar errado, uma comida que a mulher fez e não gostou, já é um motivo, uma saia curta já é um motivo para todo o destempero, toda a violência. E esse ciclo, cada vez, as fases vão tendo um intervalo menor entre elas, até chegar nesses acontecimentos fatídicos que, infelizmente, causa morte, causa alguma violência física, alguma coisa muito grave que pode Exatamente. até não ter. E se tem muito isso, não é? De mulheres que acabam tendo rosto desfigurado, queimaduras, etc., em atos praticados aí pelos companheiros. Uma questão importante que a Lilian coloca também, não é? É que a gente percebe também uma postura, em alguns casos, diferente nas decisões judiciais, que são um encaminhamento para tratamento psicológico desses agressores, não é? No intuito de, olha, né, para ter uma redução de pena, uma volta de convívio com a sociedade, etc., porque a gente tem sujeitos que são recorrentes nesse tipo de crime, não é? Justamente porque remontam àquela coisa que a gente falava de vir de uma cultura de violência doméstica na sua família. Com certeza. E, geralmente, quem bateu na mulher e aquele caso, né, tomou conhecimento das autoridades policiais, não foi a primeira vez. Então, assim, já tem bastante casos, às vezes não necessariamente com a mesma mulher, mas com outras. E é importante, eu acho que essa mudança até de pensamento do judiciário, né, de entender que tem uma causa e que ela tem que ser tratada. Exatamente. Também. Você não tem a pena, ela não é basicamente punir, ela tem uma questão social, ela serve de exemplo, ela ensina o sujeito. Esse encaminhamento pro setor psiquiatra ou psicólogo adequado é de extrema importância para tratar esse sujeito regredir ao que ele já passou pela vida, entender o porquê que ele é assim, entender que isso que ele está fazendo é errado. Isso é feito, né, obviamente, pelo auxílio psicológico, psiquiátrico. Só deixar o sujeito lá encarcerado não vai resolver absolutamente nada. A hora que ele sair, ele vai reincidir, vai fazer de novo. Exatamente. E é interessante ver o resultado disso, né? Eu vi uma matéria específica a respeito dessa temática em uma emissora de TV, em que entrevistaram esses homens que estavam passando por esse processo no início, e aí se viu uma resistência tremenda, assim, sabe? Do tipo, não, isso não serve para nada, eu estou certo, etc. E meses depois, não é, o quanto mudou essa configuração de pensamento. Exatamente. Não necessariamente ele vai mudar completamente a cabeça. Muitas vezes é uma patologia essa agressividade. Então, isso é com o tempo, ainda mais questões patológicas, psiquiátricas, né? Não é algo que você resolva tomando um remedinho e passa na hora. Mas ele começa a entender e muitas vezes ele pode cessar o comportamento dele. Ou a próxima vez que ele fizer,
talvez ele pare, pense, reflita naquilo, no que ele está causando para a mulher, para a sociedade, para o filho, para a filha. Júlia, uma das questões que a gente tem que ponderar também, e que é importante que mudou, é a questão de denúncia feita, ela caminha. Não tem mais como retirar. Não, não tem. Muitas vezes a gente vai fazer audiência, os dois já voltaram, estão ali, a mulher manifesta a vontade de retirar a queixa, porque estavam de cabeça cheia, brigaram, mas isso não é mais possível. A partir do momento que a denúncia, que os fatos chegam nas autoridades policiais, né? Vai ter uma investigação, mas chegando no promotor vai ser uma ação pública incondicionada à representação da vítima. Ou seja, a vontade da vítima, a partir do momento que ela manifestou que tem aquela agressão, né, aquela violência, se ela quiser voltar atrás, isso não vale de mais nada. Isso é muito bom de um lado, porque às vezes a mulher era até coagida a retirar, né? Só que, de outro lado, muitas mulheres ficam receosas de fazer essa denúncia exatamente por esse motivo. Não dá para voltar atrás, o processo vai seguir. Mas é importante que as mulheres ganhem força, reconheçam que isso não está certo, é um crime, isso te prejudica o seio familiar. Então, é muito importante seguir em frente, sempre, né? Acompanhado de uma rede de apoio, infelizmente, né? Nem todo mundo tem essa rede de apoio, que são familiares, amigos, mas é muito importante a força nesses momentos, seguir em frente. Exatamente, não é? E é importante, de fato, né, que não tenha essa retirada, porque, infelizmente, não é? Eu acho que tem um pré-requisito legal importante aí, que é a questão da recorrência, não é? Quantas vezes as pessoas vão lá, retiram e depois da retirada volta a violência, quando não com desfecho trágico? Acontecia muito, inclusive essa mudança recente, tem pouquíssimos anos. Acontecia muito até chegar num caso extremo, né? Que morreu, não dá para voltar. Exato, não é? E também é importante nesse sentido, olha, beleza, voltou, etc. Mas pelo menos para o juiz propor um acompanhamento, não é? Olha, beleza, vocês voltaram, mas vamos ter um acompanhamento psicológico aí, né? Se ocorreu uma violência, não foi de graça, teve alguma causa, não é? Tem que se... Inclusive, o judiciário ele tem sido bem firme nessas decisões, não tem voltado atrás mesmo. E esse acompanhamento é muito interessante, que a gente não tem estrutura para isso, né? Infelizmente, carecemos bastante desse setor psicológico, psiquiátrico, mas se tivesse mais, seria muito interessante. Muito bom. Ana Beatriz aqui também com uma questão que é como iniciar uma denúncia, né? Boletim de ocorrência, como é que, olha, né, fui agredida, qual a primeira postura a tomar? O melhor, o ideal é fazer aí na delegacia, fazer um boletim de ocorrência. Tá em casa, não consegue sair, liga no 90. Não é adequado, mas você pode usar o boletim virtual, boletim de ocorrência virtual também, fazer pelo site, pelo celular. Você pode ligar no 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Ir até o Ministério Público também, tem vários sites de apoio à mulher. Pedir ajuda também para familiares, caso você, mulher, não se sinta ou não consiga também, né, por N motivos, peça para algum familiar também ir à delegacia. Inclusive, qualquer pessoa que souber de alguma mulher que está sendo agredida, que está sendo vítima de violência doméstica, pode ligar no 90, pode ir até a delegacia e fazer a denúncia. Não é só a mulher que pode fazer isso, a vítima, né? Qualquer um da sociedade também pode, que tiver conhecimento dos fatos. Muito bom. A Vivian também, né, colocando uma questão importante, que é as pessoas que estão ao redor podem denunciar uma agressão? Com certeza, pode sim. Inclusive, quem presencia uma agressão responde até por omissão de socorro. Então, assim, a pessoa não só pode, como deve fazer isso. Aquela história lá de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, tem que meter sim, tem que interferir, tem que denunciar. A vida dessa pessoa pode depender da sua atitude. E é importante isso, né? Porque muitas vezes a pessoa que está na condição aí de agredida, não é?
não tem como, ou tem medo, etc. Muitas vezes a gente até vê isso, mas eu denunciei, depois a pessoa falou que não sofria, né? Mas pelo menos a gente instaura aí um procedimento que muitas vezes salva a vida de pessoas. Com certeza. E a mulher, uma coisa que a gente tem que entender é que ninguém gosta de apanhar, a mulher não gosta de apanhar. Ela está numa situação de vulnerabilidade extrema na vida dela. Essa mulher está sendo humilhada, agredida fisicamente, às vezes está tendo seu dinheiro retido, está naquela situação de, será que eu vou perder a guarda dos meus filhos? Ele vai tirar meus filhos? Ou então, como eu vou sustentar meus filhos e me sustentar? Então, essa mulher está numa situação de extrema vulnerabilidade. Ela não gosta de apanhar, ninguém gosta. Então, isso é uma crítica que quem repete isso perto de mim, eu fico louca da vida. Ninguém gosta de apanhar. Então, assim, ajuda essa pessoa, ajuda esse membro da família, esse seu amigo. Criticar é muito fácil, mas internamente não é fácil o que essa mulher está passando. Então, acho que o melhor a se fazer nesse tipo de situação é denunciar mesmo, ajudar, né, se propor, pelo menos, a dar alguma solução para essa mulher. Doutora Júlia, quero agradecer imensamente, deixar o espaço do programa sempre à disposição, não é? Esperar aí realmente que a gente tenha cada vez mais uma corrente da sociedade para blindar e proteger essas mulheres e uma mudança de concepção também, não é? De todos os homens, né? Entendendo que violência não é um caminho e não leva a nada. Gratidão pela participação. Eu que agradeço pela presença aqui e vamos falar sobre o tema, né? Que esse tema seja amplamente divulgado nas escolas, em semanas dos pais, das escolas, do CRAS, enfim, que esse tema seja bastante divulgado para mudar, ainda que seja aos pouquinhos, mas mudar a mentalidade.